Paz de Cristo, amados. Estou aqui novamente para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Fazia tempo que eu não gravava vídeo, então o Senhor me cobrou. Quero contar para você primeiro porque eu resolvi voltar a fazer lives, né? Depois de um tempo de silêncio meu, né? Mas eu estava me resguardando porque eu estava ajudando o pessoal da enchente aí, né, o povo com ações sociais. Eu não estava parada, mas eu estava trabalhando bastante, mas por detrás dos bastidores, né? Estava apoiando o pessoal da enchente aí, parei com os trabalhos do projeto, né? Assim, com as crianças, e estava só socorrendo as pessoas da vítima das enchentes, né? Nós fazíamos marmitas, doações de roupas, né? Fazendo doações. E aí, me envolvendo com essa causa aí, eu acabei de certa forma absorvendo, sabe, assim, essa dor desse povo para mim, e acabei adoecendo. Eu tive umas 2 semanas com crise de ansiedade, sofri muito, foi bem difícil para mim, né, porque eu não perdi nada, mas de certa forma todos nós perdemos, né, todos nós somos afetados. Aqueles que não perderam tudo, perderam a paz, perderam a tranquilidade, porque de certa forma nós queremos ajudar e não temos todos os recursos, então ficamos ansiosos, né, mesmo tementes a Deus, né, sabendo que a gente deve descansar no Senhor, muitas vezes nós nos afligimos, né. E aí, essa semana, foi quinta-feira, eu tive uma crise bem forte de enxaqueca, bem forte, bem forte. Eu achei, né, que eu estaria tendo né, possivelmente um segundo AVC, que ano passado eu tive um AVC, né, para quem não sabe, a Maria já sabe. Então eu achei que eu pudesse estar entrando num quadro de AVC, né. E eu lá no hospital, né, fazendo medicação para dor e não passava, e ânsia de vômito, era uma coisa horrível. Eu pedi para o Senhor, eu disse: "Deus, não deixa eu ter um AVC novamente, Senhor". Porque quando o Senhor me deu uma segunda chance, né, no primeiro AVC lá que o Senhor me deu uma chance de viver, de poder criar as minhas filhas, eu prometi para o Senhor que eu ia te servir por todos os dias da minha vida. E eu sei que eu tenho falhado, porque eu paralisei os trabalhos do projeto com as crianças para socorrer as vítimas lá. E eu sei que o meu chamado é com essas crianças, né. Então me perdoa, Senhor. Me perdoa também pelas vezes que eu faltei culto, né, que por bobeira, por cansaço, por dor aqui, dor ali, a gente sempre acha uma desculpa, né. E eu no começo era uma cristã fervorosa, não faltava um culto, sempre buscando mais e mais, e eu sei que nos últimos dias eu estava bem desanimada, né, por conta de tudo que estava acontecendo. Mas eu quero refazer a minha aliança contigo, Senhor. Não permita que eu tenha um AVC, me ajude a sair desse hospital aqui sem dor, né, desse sofrimento que eu estou aqui, porque eu acho que a pior doença que tem é a dor, né. Então, eu pude refletir, sabe, com Deus ali, e eu pedi uma chance para Deus, eu disse que eu retomaria os trabalhos, retomaria as lives com a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus é que te fortalece, que me fortalece, né, é a busca por Deus que nos mantém em pé, então eu estou de volta por causa disso. E eu quero dizer para você, amados, que muitas vezes Deus permite as dores, Deus permite as percas para que nós possamos nos voltar a Ele. Deus, Ele não causou a minha enxaqueca, Deus não causou a tua perca, Deus não causou a enchente, Deus não causou essa tragédia toda. Isso tudo, na verdade, são sementes que nós plantamos lá atrás e que estamos colhendo hoje, né? A humanidade não tem cuidado da natureza e agora a natureza está cobrando a conta, né. Infelizmente pessoas inocentes pagam junto, né, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né. Então os inocentes serão guardados por Deus, serão erguidos, né.
E aqueles que não são inocentes, de certa forma, serão transformados, né, reformados pelo Senhor, se assim o Senhor se agradar, né. E se assim a pessoa permitir também, porque Deus não arromba portas, né. Quero deixar uma palavra para você que o Senhor me deu. Encontra-se em Filipenses capítulo 3 e o versículo 8, que diz assim: Sim, verdade, considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Sabe, amados, aqui tá falando sobre a perca que Paulo teve quando ele teve realmente um encontro com Cristo. Ele perdeu todo aquelas convicções que ele tinha, né, porque ele era um mestre da lei, né, ele conhecia as leis de Moisés de cor e salteado, ele seguia todas elas, ele era um mestre, mas ele era um fariseu, ou seja, um homem religioso, né. Religioso é diferente de ser cristão, amados. Religioso é aquela pessoa que segue à risca uma doutrina, o que está escrito, porém não vive a liberdade do amor de Cristo, né. O cristão verdadeiro, ele conhece o amor de Cristo, e o amor de Cristo nos libertou de todas as amarras, de todas as prisões, de todas as cadeias, de tudo que nos condenava. O amor de Cristo nos trouxe a paz e a liberdade. Não liberdade para sairmos por aí pecando, negativo, mas a liberdade para podermos viver de maneira mais leve o evangelho de Cristo. Aí, no versículo 1, eu quero ler aqui para você. Filipenses capítulo 1 e o versículo 21 diz assim: Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui ele está falando que quando nós ganhamos a Cristo, quando nós vivemos para Cristo, até o morrer é lucro. Ou seja, tudo que nós perdemos nesta vida é lucro, até a própria vida. Porque se nós vivemos conforme Cristo quer que nós vivamos, se a nossa vida é Cristo, até o morrer é lucro. Por quê, amados? Porque nós sabemos para onde nós vamos, para nossa pátria amada, que é o céu, que é viver com Cristo. Então, nem morrer. Por isso que muitas pessoas que não conhecem a Cristo se desesperam com a morte, porque elas não têm esperança do amanhã. Elas não sabem para onde vão. Elas não sabem que aqui é só uma passagem. Essa vida, esse caminho, essa terra, ela não é nossa. Nós somos peregrinos em terra distante, porém, quando nós formos para nossa terra amada, nossa pátria amada, que é o céu, teremos uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. Aí sim será ganho. Mas quando nós perdemos coisas aqui nessa terra, coisas, objetos, bens materiais, ou até mesmo a saúde, que foi o meu caso de anos atrás, que eu perdi a minha saúde, perdi dinheiro, perdi muita coisa, perdi uma parte da minha juventude, beleza, muita coisa foi por água abaixo quando eu fiquei doente, quando eu tive o AVC. Eu perdi muita coisa, mas eu tenho como ganho, porque eu ganhei a Cristo. Cristo entrou na minha vida e fez uma transformação. Hoje eu tenho certeza da salvação. Hoje eu tenho certeza pela qual eu fui chamado. Hoje eu tenho certeza para que eu nasci, para que eu estou aqui nessa terra. Eu não estou aqui nessa terra a passeio, a ermo, sem nenhuma missão. Cada um de nós veio a essa terra com uma missão. Nós só precisamos encontrar o nosso caminho para assim podermos viver a paz de Cristo Jesus. Eu estava fugindo do meu chamado. Estava fugindo por causa das circunstâncias, né? Eu estava desanimando. Por causa das circunstâncias, eu estava
tendo crises de ansiedade, porque a minha confiança não estava mais no Senhor. Mas eu estava vendo tanta tragédia acontecendo, tanta gente perdendo coisas, eu querendo ajudar, confiando na força do meu braço e esquecendo que a força maior vem do Senhor. Que se o projeto Maranata da Fé alguma coisa faz por você e pelos necessitados, é porque do Senhor veio. É porque das mãos do Senhor foi enviado. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Ah, é porque eu pedi doação e eu consegui. Não, amados. O Espírito Santo colocou no meu coração esse desejo e o próprio Espírito Santo convenceu a pessoa de doar. Então, nós nada fazemos, nós nada somos. E quando nós reconhecemos isso, a paz volta a invadir o nosso ser. E nós voltamos então a entender qual é a nossa missão aqui nessa terra. A nossa missão não é lutar com a força do braço, mas é lutar com as armas celestiais que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que é o amor, que é a caridade, que é a empatia, ação social. Existem diversas armas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e nas tuas mãos, para que nós possamos vencer todas as diversidades desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está sofrendo, padecendo com as consequências dos nossos próprios pecados e das nossas próprias escolhas. Mas quando nós vivemos a Cristo, a vida de Cristo, até o morrer é lucro. Obviamente, amados, que eu não quero partir agora. Quando eu estava lá no hospital, eu tive medo. Eu tive medo de partir deste mundo e deixar meu filho pequenininho. Tive medo. Eu tinha e tenho certeza da minha salvação. Mas eu não queria me separar das pessoas que eu amo. Mas, se assim prover o Senhor que eu me vá, que assim seja, mas eu tenho certeza que para Cristo é mais útil que eu fique, para que assim eu possa te ajudar, para que assim eu possa pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso que o Senhor quer de ti também. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. E assim como o apóstolo Paulo, que ele tinha um desejo imenso de partir com Cristo, mas ao mesmo tempo estava dividido, porque ele sabia que se ele ficasse, ele daria mais frutos ao Senhor, ele ganharia mais almas, ele poderia distribuir mais alívio, mais força, mais ânimo para as pessoas. E é isso que eu penso como o apóstolo Paulo. Eu tenho um desejo fortíssimo de conhecer o meu Jesus, pessoalmente, cara a cara. Mas o meu desejo maior é de poder ganhar muitas e muitas almas para Ele, e não perdendo a minha, para que eu e a minha casa possamos ser salvos, porque a palavra de Deus nos garante isso. Se tu creres, serás salvo tu e a tua casa. Mas para isso nós precisamos viver o Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver a vida que Cristo viveu. Precisamos perder as coisas desse mundo para ganhar uma vida eterna juntamente com Cristo. As coisas aqui são passageiras, amados. Não se apegue a nada. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de roupa, precisamos de móveis, precisamos de casa, de carro, precisamos de tudo isso, mas é por um breve tempo. Não se apegue, porque isso tudo vai passar. Nós precisamos ter a nossa certeza de salvação em Cristo Jesus, porque a vida eterna, sim, essa que vai nos garantir uma eternidade de paz juntamente com o nosso amado Jesus Cristo. Eu sei, você agora deve estar pensando, Karine, mas eu perdi tudo, eu não tenho nada. Se tu estiveres com Cristo e Cristo estiveres contigo, Ele vai te restituir tudo, tudo que tu perdeu. Porque o Senhor é poderoso, Ele vai mover céus e terra, mas Ele não vai deixar tu padecer. Assim como no livro de Salmos, né, o nosso querido Davi escreveu, hoje sou velho, não, já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Então, amados, confie nessa palavra.
O Senhor não deixa um justo mendigar o pão. Deus não deixa a sua descendência mendigar o pão, porque Ele é justo e Ele é fiel. Escolha hoje Jesus Cristo, escolha hoje essa vida maravilhosa, porque até o perder é ganho quando nós estamos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. E olha, amados, estou de volta com o meu chamado, o chamado para com as crianças. O Senhor me chamou para semear o evangelho no coraçãozinho dos pequeninos, porque é dali que vem o perfeito louvor que agrada os ouvidos do Senhor. Deus abençoe, amados, cuide bem de nossas crianças.